Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente aí à nossa videoaula da disciplina de visão computacional, continuando então as aulas dessa nossa sexta semana. Vamos falar um pouco agora sobre classificação de imagens, tá? Qual o roteiro que a gente vai seguir na aula de hoje? Então a gente vai ter uma introdução sobre essa área de classificação de imagens, embora a gente já tenha falado um pouquinho nas aulas anteriores, mas a gente vai ver um pouco mais de detalhe, algumas questões, diferentes formas de fazer essa classificação, né? Vamos falar um pouquinho sobre extração de características, que nada mais né, do que extrair descritores, fazer o cálculo de alguns descritores, conforme a gente viu na videoaula anterior, né? E aí falar especificamente de classificação de imagens baseada em características, né? Que seria baseada nesses descritores que a gente calculou a partir dessas imagens, tá? Então, só para ter uma introdução, né, sobre o que seria classificar uma imagem, então a ideia seria prever uma categoria, né, para a imagem inteira. Então, o que seria o nosso X, né, a nossa entrada, né? Nossa entrada seria uma imagem inteira, por exemplo, essas 3 imagens que estão aqui, né? E a partir disso a gente quer fazer um mapeamento, né, a partir dessas características que a gente tem, seja a imagem por completo, ou seja os descritores, ou qualquer outra informação que a gente possa extrair dessa imagem, né, a gente quer classificar essa imagem de acordo com uma determinada categoria. Nesse exemplo que está aqui, são 3 categorias, né, um cão, um gato ou um macaco, por exemplo. Então essa primeira imagem aqui a gente pode classificar como um gato, essa segunda como um cão e essa terceira como um macaco. Trazendo um pouco mais, né, para uma definição um pouco mais formal e genérica, né, sobre classificação, a gente tem um conjunto de dados, né, são os conjuntos de dados que a gente conhece normalmente, são os dados rotulados, porque faz parte de um aprendizado supervisionado, né, como a gente aprendeu já também nas semanas anteriores. Então, vai ser todo um par XY, em que X é a entrada, ou as características, né, ou nesse caso a própria imagem, né, e o Y é a classe ou atributo-alvo, né, o que a gente quer atribuir a essa imagem, a essa entrada, né. Então, a tarefa, basicamente, é atribuir um rótulo ou uma classe à imagem inteira. Isso que é importante quando a gente está trabalhando com classificação de imagens, né? Fazer uma classificação da imagem como um todo. E não, por exemplo, classificar uma imagem pixel a pixel quando a gente está fazendo uma segmentação de imagem. Então, a classificação, né, o processo, né, a tarefa de classificação, o aprendizado supervisionado, nesse caso, ela é presente em várias aplicações diferentes aí que a gente vê na disciplina de visão computacional, né? Só para dar uma exemplificada, porque muitas vezes as pessoas confundem classificação com detecção de objetos, né? Então aqui só para deixar claro para vocês a diferença, né? Aqui a gente tem uma imagem, ela inteira, a gente colocou ela como fazendo parte da classe cão. Basicamente o critério que foi definido para rotular essa classe, que esse rótulo é definido previamente, né? A gente sabe, quando está trabalhando com aprendizado supervisionado, então foi utilizado, o que a gente tem nessa imagem aqui, de repente eles escolheram utilizar classes que representam animais. Então, essa imagem aqui tem animais e qual animal que tem ali? Cão. Então, a imagem inteira é classificada como cão. Quando a gente trabalha com detecção de objetos, é diferente, porque a ideia é, dentro de uma determinada imagem, encontrar regiões em que a gente tem determinados objetos, né, que também podem ser rotulados e ser trabalhado como um problema de classificação, como é o caso aqui, né? Mas, então, a gente teria aqui que esse pedaço, essa caixinha que está aqui tem um cão, nessa outra caixinha aqui tem um outro cão, né? Então a gente teria múltiplas classes, poderia ter um cão e um gato, então a mesma imagem lá dentro dela, aquelas regiões, pode ter regiões que tem cão, outras regiões que tem gato, né? Então a gente não está trabalhando com a imagem inteira, a gente precisa na detecção encontrar quais são essas classes, mas também encontrar onde elas estão, né? Que seriam essas regiões aqui, que uma das formas de fazer isso é utilizar um box, que a gente chama, uma caixinha aqui, né? Um retângulo, né? Para definir, né? Delimitar, né? Onde que estão os pixels da imagem que fazem parte dessa classe que a gente detectou, tá? Então, o que se faz normalmente em tarefas de classificação de imagens? A gente tem vários problemas, se a gente for procurar na internet, ImageNet, por exemplo, né? Caltech, são exemplos de conjuntos de dados de imagens que já são rotulados. Então, se tem lá milhares de imagens, que a gente tem a imagem por completo e tem também qual é o rótulo, qual é a classe que pertence a essa imagem, né? Então, a ideia, normalmente, a gente faz o quê? Coleta um conjunto de dados, né? Utiliza um algoritmo de aprendizado de máquina para treinar um modelo de classificação. Então, a gente vai apresentar os padrões, para essa imagem aqui tem que dar tal classe na saída, para essa outra imagem aqui tem que dar tal classe na saída. Isso vocês já aprenderam bem, né? Na semana de aprendizado de máquina, né? E a gente vai avaliar esse modelo, uma vez que a gente treinou, construiu esse modelo que faz esse mapeamento entre as imagens, as características dessa imagem e o valor do atributo classe, a gente começa a utilizar esse cara agora para fazer previsão, né, para classificar imagens que não estão lá.
Imagens que não fazem parte do treinamento, imagens que a gente não sabe o rótulo, né? E a gente vê o desempenho desse classificador quando a gente, se ele está classificando bem ou não, generalizando ou bem ou não, né? Quando a gente faz uma avaliação dos resultados, né? Quão bom ele foi para esses conjuntos, né? Para essas imagens que não foram utilizadas no treino, né? Então aqui tem um exemplinho só, né? De um conjunto de treino, né? Seria assim, ó, todas essas imagens que estão aqui são imagens que são da classe de avião, todas essas outras aqui são da classe automóvel, todas essas outras aqui da classe pássaro e assim por diante, tá? Utiliza isso que a gente conhece para depois poder usar o nosso classificador, né, para prever a classe de imagens que a gente não conhece. Como que a gente pode fazer essa classificação de imagens, pessoal? Eu peguei aqui duas abordagens que a gente tem basicamente assim dividida aí na literatura, né? Uma abordagem mais clássica, que é a que nós vamos ver agora, por isso que a gente aprendeu os descritores, né, durante essa semana, né, da imagem, e uma abordagem mais atual, né, que nós vamos ver um pouco mais adiante, né, que já é fazendo tudo de uma vez só, não tem um pipeline bem definido, vamos dizer assim, né, como é esse primeiro que a gente está vendo aqui, né. Quando a gente faz as detecções dos key patches, né, extração de features, né, de características, pode ser que, né, no caso que nós vamos ver um exemplinho agora, utilizando um histograma, né, mais especificamente o que a gente vai utilizar é o histograma de cores, e aí sim a gente acaba utilizando um algoritmo de classificação para poder classificar essa imagem, né, e não baseado na imagem completa, mas sim, por exemplo, nesse caso, de histogramas que são obtidos a partir dos descritores que a gente foi calculando, né, para essas imagens, né. A gente vai ver o porquê que a gente faz isso, porque facilita, né, torna mais simples, né, essa representação, porque trabalhar com dados da imagem inteira é muito mais complexo, muito mais difícil, né. Então, por isso que a gente acaba entrando nessa etapa de extração de características, né, qual é a ideia de fazer essa extração de característica, né, computar de uma forma mais eficiente alguns valores que descrevem, né, de forma simplificada, né, principalmente, as nossas imagens, né. Então, a gente chama isso de vetor de característica, ou feature vectors, né, que a gente acaba, o que basicamente representa isso, né? São os atributos que a gente vai ter, né? Então, em vez da nossa imagem ser uma matriz, por exemplo, né? Pensando numa imagem com monocromática, uma única matriz, ou se for uma imagem em RGB, a gente vai ter 3 matrizes, né? Uma para o R, uma para o G e uma para o B, e aí essa matriz com um valor, qual é a dimensão dessa matriz? É o número de pixel, né? A resolução que a gente tem na nossa imagem, né? Em vez de usar tudo isso, todos esses dados que a gente tem, a gente vai tentar transformar isso em alguns atributos, que são esses atributos que vão descrever, são as features da nossa imagem, né? É importante que esses caras sejam discriminativos, né? Porque se eles não forem, o que significa isso? Que eles tenham relevância para determinar, né? Para diferenciar algumas imagens de outras imagens, né? Porque a gente vai ter que utilizar ele para poder definir a qual classe que pertence cada imagem, né? Então é importante que sejam atributos que sejam discriminativos, né? Que tenham relevância, né? E também é importante que eles sejam, que os valores desses caras que a gente está calculando, né, eles sejam comparáveis de acordo com alguma métrica, né, de similaridade ou de dissimilaridade, né? Por exemplo, uma avaliação de distância, que a gente consiga verificar o quão diferentes ou quão parecidos são duas imagens em relação a esses atributos, né? Então, a gente precisa fazer esses cálculos, tem que ser possível, né? Então, como que a gente pode usar o histograma para fazer essa classificação? A gente vai ver aqui direitinho um exemplo, tá? A gente vai utilizar um histograma, pode utilizar um histograma como descritor, né? Então, a gente seleciona um espaço de cores, não necessariamente, mas vamos trabalhar com imagens coloridas, por exemplo, poderia não ser, né? Ou RGB, ou um HSV, por exemplo. Vai fazer a quantização, né, desse espaço de cores, computar o histograma, e aqui nessa etapa 4, é importante, né, pessoal, o que eu estou definindo aqui, é que não necessariamente, tudo depende um pouco dos autores, como que eles definem. Alguns autores definem que um descritor, por si só, ele já tem embutido uma métrica de distância, mas outros não consideram isso necessariamente, né? E eu também não, porque é exatamente o que eu vou trabalhar com vocês agora aqui, é uma questão diferente, né, de como realizar essa classificação, né? Mas a gente poderia, por exemplo, uma vez que a gente computou esses histogramas, a gente tem os valores dos histogramas, a gente não precisa construir classificador nenhum. A gente pode pegar, por exemplo, uma imagem nova e avaliar qual é a imagem mais próxima que tem, baseada nessas medidas de distância, né? Ó, aquela menos distante, a gente pode considerar que é a mais próxima daquele que a gente tem no nosso conjunto de dados conhecido, que é os dados de treino, né? Na verdade, a gente não estaria rodando classificador nenhum. E a gente compara, encontra qual é aquela mais próxima e aí vê qual é aquela classe da mais próxima. Ah, beleza, se aqui é um gato, então essa minha aqui também vai ser um gato, né? Então, a gente usa só uma métrica de distância. Isso aqui a gente chama de Content-Based Image Retrieval, né? Ou a gente pode utilizar, o que a gente vai ver de exemplo na aula hoje, uma classificação. O que significa isso? Utilizar essa base de dados, que seria os histogramas, né? Um histograma para cada imagem, né? Para treinar um classificador
e aí depois que a gente tiver esse classificador, a gente vai pegar uma imagem nova, computar esse mesmo histograma, colocar na entrada do classificador e esse classificador dizer para nós, na saída, qual é a classe que pertence a essa imagem. Tá? Aqui tem alguns exemplos de descritores que são baseados em histogramas. Tá? Por exemplo, o GCH, que é o Global Color Histogram, tem aqui também o LCH, que é o Local Color Histogram, Border Interior Classification, que é o BIC, que é um descritor bastante usado. Tem aqui também o Color Coherence Vectors, que é um outro descritor de características, baseado em, são descritores baseados em cores, né? Que a gente está vendo aqui, né? Então, por quê? Porque é um exemplo. Nem todos os descritores vão ser baseados em cores. A gente viu outros exemplos também anteriormente, né? Mas um histograma baseado em cor, o que ele é de interessante? A gente tem, por exemplo, fotos de praia, vamos dizer assim. Se a gente for pegar uma outra foto de uma outra praia, a gente vai ter, só para dar um exemplo, vai ter uma cor azul predominante, tanto pelo céu, ou uma parte em cor marrom clarinha, predominante por causa da areia, ou por causa da água também. Então, a gente espera que imagens parecidas, elas tenham uma distribuição, tenham cores parecidas, né? Em quantidades também parecidas, em termos proporcionais, principalmente ao tamanho da imagem, né? Então, é um bom tipo de descritor da imagem, né? Para a gente conseguir comparar, né? E tentar encontrar similaridades entre essas imagens, né? Aqui tem outros descritores também, só para exemplificar para vocês, né? Baseados em histograma ou não, né? Para vocês saberem que existem muitos descritores de imagens, assim, cada um deles tem suas vantagens e desvantagens, né? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Vou mostrar um exemplo para vocês de como usar esses descritores em conjunto com classificadores, né, com aprendizado de máquina para fazer essa classificação de imagens, né? Então a gente pode pegar a partir de imagens, como tem um exemplo aqui, né, extrair delas descritores. Aqui tem alguns exemplos daqueles que eu citei anteriormente, né? Então aqui a gente vai usar mais como exemplo mais adiante o GCH, né, um exemplo mais prático, mais específico de como fazer isso, né? Feito isso, pessoal, a gente tem dois caminhos possíveis, né? Nesse contexto de classificação de imagens utilizando classificadores, né? A gente pode criar um classificador para cada um dos descritores, então a gente vai ter os descritores que vão ser os histogramas, né? E aí a gente vai ter os valores discretos para cada bin do histograma, cada um deles vai ser uma feature, nós vamos ver mais adiante como isso é feito. Então a gente gera um classificador, aqui coloquei como exemplo um SVM, Support Vector Machine, mas não necessariamente, né? Cria um classificador para cada um desses aqui, e aí depois, de alguma forma, faz um late fusion, que a gente chama, né? Faz uma fusão tardia, né? De alguma forma, a gente combina o resultado desses caras. Por exemplo, esse meu primeiro classificador classificou uma imagem como gato, o outro classificou como sendo um cão, a outra como um macaco e assim por diante. E a gente, baseado nisso, todos esses classificadores que eu tenho aqui, um para cada descritor, eu vou pegar o que foi classificado pela maioria. Vamos dizer, não, a maioria aqui, né, foi classificado como cão, então eu vou dizer que essa minha imagem é um cão. Ou a gente pode usar um early fusion, como a gente está fazendo aqui, de alguma forma combinar os valores desses descritores para depois criar um classificador só. Então, essa fusão, essa combinação, ela pode ser feita antes ou depois, né? E aí tem diferentes formas, como que a gente faz essa agregação, né? Como que a gente agrega o valor aqui, por exemplo, das classificações? Eu dei o exemplo para vocês agora, né? Fazer um sistema de votação, aquele que foi mais votado, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o cão, né, ganhou, porque a maioria dos classificadores disse que era um cão e a gente acaba escolhendo. É um exemplo, né? Ou como que a gente pode fazer a combinação desses descritores? A gente pode fazer uma combinação linear deles, por exemplo, para gerar um único valor e depois para esses valores todos vai ter uma base de dados nova e a gente faz essa construção de um único classificador, né? Então aqui eu vou exemplificar para vocês, né, como que a gente poderia fazer essa classificação utilizando o GCC como esse histograma aqui, né, de Global Color Histogram, como descritor para poder fazer a classificação, né? Então, o descritor de cores mais popular que a gente tem na literatura, né, uma abordagem global, basicamente, para cada imagem, o que a gente vai ter? Uma contagem de ocorrência de cores, né? Então, aqui, níveis de cinza, por exemplo, aqui a gente tem 256 valores diferentes. Para cada ponto que a gente tem aqui, a gente tem, para esse nível de cinza 100 aqui, por exemplo, tem tantos pixels. Então, nosso Y é o número de pixels, né? E o X é qual é a cor, né? Qual é o tom de cinza, nesse caso aqui, que está representando, né? Certo? Então, como que a gente pode fazer? Fazer uma quantização uniforme, né, desses canais de cores, se a gente tem uma imagem colorida, né, no RGB, por exemplo, né, e aí calcular os histogramas dessa imagem colorida e aí até fazer uma redução, né, em vez de usar 256 valores, por exemplo, tons de cinza que a gente estava vendo ali, a gente pode, sei lá, usar só 64 cores, agrupar em tonalidades, né, diferentes, para a gente, quanto menos cores a gente tiver, a gente vai ter menos atributos, né, para fazer a descrição da imagem fica mais simples, né.
E é importante que esses descritores, né, eles sejam invariantes a translação, escala e rotação. Nesse caso aqui, ele vai ser invariante a escala e a rotação. Por quê? Porque se a gente rodar uma imagem ou tiver uma resolução maior ou menor, é importante que isso não influencie no resultado de similaridade, né? Porque a imagem é a mesma, é importante que está tudo ali, né? É a mesma imagem, né? Então isso não pode influenciar, né? Por isso que para que seja invariante a escala, é importante que a gente normalize os valores. Nós vamos ver o exemplo mais adiante ali, né? Então aqui são algumas formas, né, de calcular, por exemplo, usando o RGB. Se a gente aplicar essa fórmula aqui, como a gente tem 3 matrizes representando uma imagem RGB, a gente consegue transformar isso num único valor, né? Aplicando essa fórmula aqui, então a gente consegue criar um único histograma, né? Essa aqui é a ideia, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplinho, né? Dada essa imagem que a gente tem aqui, tá? Posso computar os histogramas, então aqui a gente teria um histograma para cada um dos canais, né? O R, G e B, no caso aqui o R está aqui, o G está aqui e o B está aqui. Nesse caso aqui, vocês nem se preocupem muito com esse histograma que eu coloquei aqui, eu só fiz uma normalização por escala, né? Para que a gente consiga enxergar o comportamento, porque aqui a gente, como está muito pequenininho, a gente não consegue enxergar o comportamento, aqui a gente consegue enxergar, mas o histograma que nos interessa é esse aqui, tá? O que a gente faz? Aplica aquela fórmula que eu falei para vocês, para sair desses 3 histogramas e chegar num único, que é esse cara que está aqui, ó. Chegamos num único histograma e aqui estão os valores que a gente tem, né? O número de pixels que a gente tem para cada uma dessas tonalidades aqui, colocamos em 64 cores, tá? O número de pixels da imagem que tem ali. O que acontece? A gente precisa tornar isso invariante à escala, porque se eu pegar essa mesma imagem e aumentar a resolução dela, ou seja, aumentar as dimensões da minha representação, vocês vão notar que esses valores vão mudar, né? Vão ficar muito mais altos, porque como a gente tem mais pixels na imagem, vai ter o intervalo aqui desse eixo Y, ele vai ser bem superior, né? Então a gente faz o quê? Normaliza, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Aí vai ficar todos os valores entre 0 e 1. Então, independente da resolução da imagem, a gente vai ter sempre esse mesmo histograma. E o mesmo a gente faz com as outras imagens também, quando a gente for computar, né, a similaridade. Então, vamos supor aqui, ó, que a gente está construindo um conjunto de dados. Para esse dataset, para essa imagem que a gente está vendo aqui, eu estou colocando ela como praia, né? Então, o que eu estou fazendo? Computo o histograma dela, já normalizado, que nem eu mostrei para vocês, né? Cada um desses pontos aqui vai ser uma feature, vai ser um atributo, ó. Tá aqui os valores deles, ó. Vai ter 64 e aqui o atributo classe que é praia. Então, aqui eu sei que é uma praia. Essa outra imagem aqui, computo o histograma, mesmo esquema, normalizado, coloco os valores aqui para cada um desses pontos que a gente tem do histograma e diz, ó, esse aqui pertence à classe flor. Faz isso com outra imagem, uma outra flor, por exemplo, né? Tá lá de novo e vai fazendo isso para construir, né, o nosso algoritmo o nosso conjunto de treino, né? Para cada imagem a gente vai computando o histograma e colocando aqui, o que a gente fez? Extraiu essas características aqui e agora eu tenho uma nova representação da minha imagem, né? E temos um conjunto de dados preparado aqui para fazer o quê? Para fazer um aprendizado, né? Então, qual é a ideia de fazer o aprendizado aqui? Dado esse conjunto de dados que eu tenho aqui, que nas colunas eu tenho as características e uma coluna especial que é a classe, nas linhas eu tenho as imagens, eu vou induzir um classificador que vai me dizer como resposta, a partir da que a gente teve um conhecimento, agora, dadas essas entradas, com a minha imagem nova, eu vou lá e computo o histograma, eu não sei qual é a classe, mas eu sei computar o histograma, dou de entrada nesse classificador, ele vai me dizer se é uma praia ou é uma flor, por exemplo. Tá? O que a gente tem de vantagem em usar essa abordagem, né? A gente está usando descritores, então a gente tem a ideia de dados estruturados no sentido que a gente não precisa depender da imagem, da resolução da imagem, porque cada imagem pode vir com tamanhos diferentes, e aí fica difícil a gente conseguir construir um algoritmo que consiga, vai ter que colocar todas elas do mesmo tamanho, vai ter muitas características. Eu tenho um exemplo aqui, uma imagem 800 por 600 pixels, considerando que tem os canais RGB, a gente teria 1.440.000 valores de entrada. Como é que a gente vai calcular um classificador com tanta entrada, se a gente quiser transformar isso tudo em um vetor linha, né? Então, é muito complicado trabalhar com isso, né? Ou era, pelo menos antigamente, né? Quando se trabalhava muito com essa abordagem que eu estou apresentando para vocês, né? Com o descritor, eu pego tudo isso e represento de uma forma bem mais simples, né? 64 cores, ou seja, 64 atributos, como a gente viu ali no exemplo, tá? E é importante, então, que esses descritores, quando a gente utiliza, né, sejam invariantes a translação, rotação e escala, como eu mencionei para vocês, né? O GCH, ele é invariante a rotação e a escala, tá? E, bom, como é que isso é feito numa abordagem mais atual? Só para mencionar para vocês, nós vamos ver isso na próxima semana, tá? Utilizando as redes neurais profundas, né? Mais especificamente aqui, as redes neurais convolucionais que a gente já viu, né? Dá para utilizar isso para fazer tudo isso num pipeline só, vamos dizer, né? Como se tudo isso aqui tivesse num pipeline só, porque internamente, de forma resumida, vamos dizer assim, né? Essas redes profundas, né? Principalmente essa CNN, elas fazem essa extração de características, né? Já extraem os descritores e, numa camada final, usa esses descritores, né?
para fazer a classificação final com uma rede neural completamente conectada, né? Então isso é feito de uma única vez e não precisa ficar mexendo, ele trabalha com a própria imagem como entrada. Então a gente viu hoje, né, uma introdução à área de classificação de imagens, falamos sobre extração de características e mais especificamente sobre classificação de imagens baseada em características. Na próxima videoaula, a gente vai ter uma aula prática, né, de um exemplo dessa classificação de imagens baseada em característica, tá bom? Até lá então, pessoal. Um abraço.